Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a mãe da igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que estou alegre, grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso e Ele está no meio de nós. Ele está aqui no meio da sua igreja. Eu não sei se você já sentiu, mas eu sinto a presença de Jesus no nosso meio. Desde o começo desse culto, irmão, sinto a presença de Deus. Já até o presente momento eu não senti. Então, meu irmão, eu lhe dou um conselho. Se desligue das coisas terrenas e se conecte com o céu. Porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada irmão, que chegou até aqui. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Senhorzinho Miranda, né? Toda a sua família. Em nome de Jesus, nosso pastor Antônio Alves, sua esposa, né, que tem se dedicado, né, tem dado suas vidas por essa obra, aleluia, e o vosso galardão já está garantido lá no céu, aleluia, glória a Deus. Quem faz para o Senhor, meus irmãos, não perde, glória a Deus. Todo esforço dentro da casa do Senhor, aleluia, o Senhor, Ele tem visto e Ele tem notado. Amém? Eu quero ser breve, as horas já se avançam. Se o irmão Jonathan quiser fazer um fundo musical. Quem trouxe Bíblia, abra comigo. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Quero ler 7 versículos. Versículo 1 até o versículo 7, em nome de Jesus. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7, que diz: a santa, gloriosa palavra do Senhor. Amém? Que diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e a outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e prediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Versículo de número 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, para nós entendermos essa história, esse fato ocorrido, é necessário primeiro nós entendermos o livro e quem era o profeta Elias. O livro de Reis, ele é um livro histórico que vai nos narrar a história de todos os reis de Judá.
e de Israel, desde o rei Davi até o último rei, que foi o rei Zedequias. Aleluia, glória a Deus. Só que quando chegamos no capítulo de número 16, o livro vai nos narrar a história de um rei chamado Acabe. Acabe, ele era filho de um rei, glória a Deus, que era um rei que estava sobre o reino do norte, o reino de Israel, glória a Jesus. E quando ele assume, o texto vai dizer que Acabe faz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele faz coisas erradas diante de Deus, mas uma das coisas que faz Deus se aborrecer de Acabe foi ele ter casado com uma mulher. Não era qualquer mulher, era Jezabel. Jezabel era sacerdotisa de Baal, um falso deus. E quando ele se casa, ele dá poder e autonomia para Jezabel. E Jezabel dá um decreto, manda que os altares do Senhor sejam derribados, manda que os profetas do Senhor sejam mortos e que sejam instalados cultos ao falso deus Baal. Altares de Baal foram levantados sobre Israel. Aleluia! Falsas adorações contra o falso deus Baal foram levantadas naquele lugar. Mas Deus levanta um homem cujo nome é Elias, o tesbita. Glória a Deus. Para 3 coisas. Primeiro de tudo, denunciar o governo corrompido. Denunciar o governo que estava assumindo naquela região. O reino de Israel estava sendo assumido por um rei que estava corrompido, que estava fora dos caminhos do Senhor. Segundo, para denunciar os falsos profetas de Baal. E terceiro, para e contra o falso deus Baal. O que eu aprendo com essa palavra é que diante de um sistema corrompido, Deus levanta um povo zeloso, humilde e de boas obras. Deus levanta um povo humilde e zeloso de boas obras para fazer a diferença. Deus, Ele te levantou para fazer a diferença onde você chegar. Deus, Ele te levantou para que aonde você chegar, você faça a diferença. Para que quando olhem para você, vão dizer: ali vai o representante de Jesus Cristo. Aleluia. E no capítulo de número 18, 17, Elias vai ter com Acabe e diz: Acabe, não vai chover, segundo a minha palavra. E sabe por quanto tempo não choveu? Por 3 anos e 6 meses. Aleluia. Porque Deus era com o homem de Deus. Porque Deus era com ele. Mas vale ressaltar algumas das coisas que foram feitas por Deus através de Elias. Primeiro, Deus ordena que Elias vá para o Querite, onde ele é sustentado por água. Aleluia, do ribeiro. E os povos são ordenados para sustentar o profeta com pão e carne. Quando ele profetiza, Acabe faz uma busca incessante sobre a vida de Elias. Mas Deus olha para Elias e diz assim: Elias, vai para o Querite, porque lá eu vou te sustentar. Vai lá para o Querite, Elias, porque lá eu vou te sustentar. Lá eu vou te guardar. Elias, ele vai para o Querite. Aleluia. Ele é sustentado pela água do ribeiro. E toda vez, aleluia, povos iam sustentá-lo com pão, aleluia, e com carne. Deixa eu te dizer essa noite para você, meu irmão e minha irmã:
Deus, Ele está sustentando você no querido dele. Enquanto você estiver na presença dele, você é guardado. Enquanto você estiver na presença dele, Deus, Ele vai te guardar. Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai cegar os teus inimigos. E Ele vai te guardar no querido dele. Enquanto você estiver na presença, Deus vai te guardar. Enquanto você estiver na presença, Ele vai te ajudar. Enquanto você estiver na presença, Senhor, para de correr. Após isso, o que Ele te seca? Mas ele olha para o profeta lá no capítulo 17, a partir do versículo 16, e diz: Elias, vai para Sarepta, porque lá eu ordenei que uma viúva te sustentasse. Deus vai usar, aleluia, coisas improváveis na visão humana, para que o poder dele seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Deus vai usar o improvável. Na ótica humana, o homem vai dizer: não tem condições, não tem como. Mas ele vai usar as coisas outras para confundir as sábias. No capítulo 17, do versículo 16 em diante, nós vamos ver que ele chega lá na casa da viúva e pergunta: poderíamos vir trazer um pouco de água? E ela vai. E quando ela se vira, a palavra do Senhor vai dizer que o profeta diz assim: traz-me também um bolo. Aí ela diz: a tua serva não tem nada senão, aleluia, um pouco de farinha na panela e um azeite na botija. E nós vamos fazer, aleluia, somente um pouco de pão, um bocado de pão, e nós morreremos de fome. Aí olha o que diz aqui. Aleluia. No versículo 13 ele diz: Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se apagará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre toda a terra. Deus está dizendo através dessa palavra, aleluia, tem coisas aí que você diz que vai se acabar, vai findar, mas Deus está dizendo assim: faze primeiro para a minha obra, que o resto eu cuido. Enquanto você estiver na presença de Deus, fazendo o teu melhor para Ele, não vai acabar a farinha na panela, nem o azeite na botija. O que tinha de acabar não vai se acabar mais, porque Ele vai multiplicar e haverá uma grande abastança sobre tua vida. Quem crê nessa palavra, quem quer entender, levante a mão no céu e glorifica Ele. Deus está neste lugar. Aleluia. Deus está dizendo: não vai se acabar, porque eu estou no controle. Não vai se acabar, porque eu estou no controle de tudo. Após isso, no capítulo 18, versículo 19, Deus olha para Elias e diz: Elias, vai ter com Acabe. E ele vai. Está numa busca incessante pela vida do profeta Elias, para tentar acabar com Elias. Mas de repente, Elias ele se encontra com Acabe. Acabe olha para ele e diz assim: és tu o perturbador de Israel? Elias olha para ele e volta e diz assim: não sou eu.
mas senão tu e a tua casa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova. Chama lá os 400 profetas de Baal que comem a mesa de Jezabel e vamos fazer uma prova. O Deus que recebeu um holocausto que está sobre o altar, ele será Senhor. Agora imagine comigo, um homem contra quase 400 profetas. E eles dividem os sacrifícios. E ele diz, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Os dois recebem, tanto Elias como os profetas lá recebem bezerros. E eles começam a clamar. Os profetas de Baal começam a se cortar, começam a se mutilar, mas nada acontece. E Elias olha para eles com um tom de zombaria e diz, clame mais alto, possa ser que ele esteja dormindo. Ou possa ser que ele esteja numa viagem e agora ele esteja ocupado. Sabe por que Elias diz isso? Porque ele sabe que na palavra do Senhor, mas precisamente no Salmo 121, diz assim, não dormirá o guarda de Israel. O nosso Deus, ele não dorme. O Deus que guarda a mim e a você, ele não dorme. O Deus que guarda a sua igreja, ele não dorme. Ele não precisa ir para os lugares. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está, ele é, ele era. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o começo e o fim. E ele está aqui. E quando acaba aquele clamor, Elias diz a palavra do Senhor no versículo 30 que Elias ele repara o altar. Pois não tem tanto altar quebrado. Tem tanto crente que está com o altar quebrado. Tem tanto crente, irmão, que está com o altar quebrado. Mas hoje é noite de reparar o altar. É noite de reparar o altar que está quebrado. É noite de voltar ao primeiro amor. É noite de reparar o altar que se quebrou. Aleluia. E quando ele faz o sacrifício, Deus recebe com fogo. E a palavra diz que todos viram e começaram a dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E disseram, o que nós vamos fazer? Elias disse, matem os profetas de Baal. Matem os falsos profetas. Eles estão com a espada dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na minha e na tua vida. Só o Senhor é Deus. E Elias ora e começa a chover novamente. Mas quando chegamos no capítulo 19, nós vamos ver que Jezabel, ela descobre o que Elias ele tinha feito com os profetas de Baal. E a sua reputação está em jogo. Então ela manda um mensageiro para ter com Elias. E ele diz, assim me façam os deuses, e outro tanto se disser amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles.
ela está dizendo mais ou menos assim: Elias, eu vou te pegar. E quando eu te pegar, eu vou te matar. E Elias, ele se desespera. E ele vai para o deserto. Aí eu lhe pergunto: foi Deus quem mandou Elias para o deserto? Sim ou não? Foi Deus quem tinha mandado Elias para o deserto? Não. Mas ele foi por conta própria. Porque tem deserto que o crente passa, mas é porque ele busca. Na hora do desespero, ele não pede confirmação a Deus, ele não ora. E ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele encontra um zimbro. Ele vai para debaixo do zimbro e diz: Senhor, toma a minha vida, porque eu não sou maior do que os meus pais. Senhor, toma a minha vida, porque eu não sou maior do que os meus pais. Primeiro de tudo, zimbro ele não nasce no deserto. O zimbro ele não nasce em terreno arenoso. O zimbro ele nasce em terreno rígido, em terreno firme. Mas aqui dali era uma provisão de Deus na vida de Elias. Era uma provisão na vida de Elias naquele momento. Quando ele vai para debaixo do zimbro, ele dorme. Quando ele acorda, um anjo desperta e diz assim: levanta-te e come. Levanta-te e come. Aleluia. Quando ele olha para a sua cabeceira, ele vê pão. Aleluia. Ele vê pão sobre as brasas e água. Ele come e ele torna novamente a dormir. O anjo desperta novamente e diz: levanta-te e come, porque muito, aleluia, muito grande será a tua jornada. Muito longo é o teu caminho. Existe um significado muito grande aqui com o pão e com as brasas. Sabe por quê? Porque quando vamos lá no capítulo 6 do profeta Isaías, quando Isaías ele está no templo, ele olha para os céus e vê um trono. E ao redor do trono haviam serafins que estavam rodando, e enquanto eles rodavam sobre o trono, eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. E quando ele olha aquilo, ele diz: ai de mim, porque estou perecendo, porque vi o Senhor. Porque eu sou um homem de impuros lábios, que habito numa terra de um povo de impuros lábios. Mas de repente um dos anjos que estava lá, aleluia, ele desce com uma tenaz, aleluia, pega lá das brasas vivas do altar, passa na boca do profeta Isaías e diz: a tua iniquidade foi perdoada, e perdoados foram os teus pecados. Aleluia. Quando nós formos lá no capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do versículo 1 em diante, nós vamos ver que os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, vão pescar. O Senhor tinha dado-lhe ordens para que ficassem em Jerusalém. Mas Pedro olha e diz: eu vou querer mais isso. Chega, já deu. Eu não quero mais. Eu vou voltar à minha vida antiga, a minha vida de pescador. Os dois acompanham ele, João, Tiago e João. Quando eles vão pescar, eles não apanham nada. E quando eles estão colocando as redes novamente no barco para voltar para a terra firme, de repente eles escutam uma voz: filhos! Aleluia! Eles desistiram, eles se decepcionaram, mas Jesus diz: filhos, tendes alguma coisa de comer? Aí eles dizem: Senhor, eles não reconhecem que é Jesus, não pescamos nada. Aí ele diz para eles: lancem a rede à direita. E eles vão, sem questionar e sem pensar. Quando eles lançam as redes, aleluia, eles tentam puxar, não conseguem. Porque, aleluia,
Deus havia multiplicado os peixes. Eles haviam pescado 153 grandes peixes. E quando o discípulo João olha para aquela cena, ele começa a raciocinar. Ele olha para Pedro e diz: Pedro é o mestre. Pedro não pensa duas vezes, se lança dentro das águas e vai até firme. E ele segue. E Jesus olha para eles e diz: vinde e jantai. E quando eles chegam lá, havia pão, havia peixe e havia brasas. Que brasas são essas, Jairo? Que aparecem lá com Elias, com Isaías e com os discípulos. É a brasa da presença de Deus. É a brasa do Espírito Santo. Elias, ele disse: Senhor, toma a minha vida, porque eu não quero mais. Mas Deus estava dizendo com aquilo: ei, você desistiu, mas eu não desisti de você, Elias. Ainda há muita coisa pela frente. Ainda há muita coisa que você vai ver. Porque enquanto você estiver firmado na minha promessa, o diabo não te mata, o diabo não te toca. Porque você está debaixo de uma promessa. E enquanto ele não cumprir a promessa na tua vida, ele não toca, ele não te mata, ele não te fere. Porque você está guardado. Quem crê nessa palavra, levante as mãos no céu e glorifica Ele. Glorifica Ele. Tarabá, Torebihas. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele volta. E ele toca a viagem diante. Mas ele vai para dentro de uma caverna. Aleluia. E quando ele vai para dentro da caverna, ele ouve uma voz: que fazes aqui, Elias? Percebeu que ele não diz o que fazes aí, ele diz o que fazes aqui. O que fazes aqui, Elias? Sabe por quê? Porque é proximidade. Dá um sentido de proximidade. Porque quem sabe Elias, ele diz: eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui comigo dentro dessa caverna. Mas o Senhor diz para ele: o que fazes aqui? Sabe o que Deus ele está dizendo? Ele está dizendo: você está aí dentro da caverna, achando que você está sozinho, achando que não tem ninguém com você. Mas eu estou com você aí dentro da caverna. A caverna não é lugar de você ficar. A caverna não é lugar de você estar. Sai da caverna, Elias. Porque ainda tem muita coisa que você vai viver. Ainda tem muita coisa que você vai viver nesses últimos dias. Deus está dizendo para crentes essa noite: saia da caverna. Saia dessa caverna. Porque a promessa ainda está de pé. E enquanto você estiver nessa promessa, Deus, Ele está com você. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.